Well, I just can't help myself. I am yours to have. Estamos de volta e vamos falar um pouco do Corpo de Bombeiros. Aliás, quando a gente fala nesses heróis, dentre todos as pessoas que se dedicam a outros, sejam policiais, sejam bombeiros, sejam médicos, enfermeiros e tal, os bombeiros sempre estão dentro da comunidade, perante a comunidade, como uma das classes mais aplaudidas. E vamos conversar com o comandante Saqueta, que está aqui com a gente, para saber um pouco mais do que está sumindo agora. Se não me engano, hoje até. Tudo bem, comandante? É hoje que está sumindo ou não? Já sumiu? Eu assumi na sexta-feira passada. Ah, então tá fresquinho ainda, não tá? Sim, ainda estou conhecendo a cidade. Da onde que você vem vindo? O meu último comando foi Apucarana. Apucarana. Essas mudanças de comando, elas são assim previamente estabelecidas ou elas ocorrem normalmente assim de tempo em tempo? Elas são, normalmente, ocorrem de tempos em tempos. Que nem no caso aqui de Ponta Grossa, o comandante anterior, ele se aposentou, foi para a reserva remunerada. Certo. E abriu esta vaga, né? E aí o comando do Corpo de Bombeiros analisa quais os oficiais, dentre os comandantes que há por aí, para que assumam essas vagas, né? Então, graças a Deus... Mas isso é com a disponibilidade de cada um ou é meio colocado assim, sem muita opção? Existe o convite. Aquele convite que não tem como dizer não, o convite que pode dizer não, porque tem aqueles convites, ó, você está convidado, mas não tem alternativa do não. Não, mas olha, o Corpo de Bombeiros... É mais maleável. É mais maleável, as pessoas que formam o Corpo de Bombeiros, elas são mais humanas, né? Dentre das forças militares até, não é à toa que a população tem esse carinho. É todo, verdade, né? é verdade. E também existe, claro, o convite, mas da possibilidade também, né, de poder assumir esse compromisso ou não. Porque muitas vezes a pessoa pode estar pensando em traçar outros projetos. Né? Então, assim, existe então essa possibilidade. Então, quando lhe convidaram, como é que foi? Aceitou de imediato? Já conhecia Ponta Grossa ou não ainda? Eu conhecia Ponta Grossa como a maioria do pessoal do norte do Paraná conhece. De passagem. Só de passagem, né? E foi um convite, foi um momento excelente, porque eu já estava há algum tempo em Apucarana e já achava que deveria mudar de ares mesmo. A mudança, ela é sempre salutar. Sempre salutar. Já veio com a família toda ou não? Sim, já no meio da semana já trouxe a família, a mudança, o cachorrinho. Veio o cachorrinho bem. Se precisar, eu tenho uns 20 para adoção, eu posso lhe ceder qualquer um deles para adoção. Agora, como é que está, comandante, assim, já que existem outras praças, existe muita diferença de praças, por exemplo, claro, Ponta Grossa é nova ainda, me parece, né? Embora você deva ter estudado Ponta Grossa já, mas existe muita diferença de praças no atendimento do bombeiro ou da necessidade da população? Olha, o Corpo de Bombeiros, o atendimento em si, o profissionalismo dos nossos soldados, ele é homogêneo. Homogêneo. Dentro do estado do Paraná, seguem os mesmos padrões. Os cursos, inclusive, hoje iniciou o curso de condutor de viatura. E nós temos bombeiros de outras localidades, de outros quartéis do Paraná, aqui. Então, assim como às vezes abre-se um curso socorrista em Londrina, nós mandamos bombeiros para lá, Curitiba. Então, há uma homogeneidade. E há uma parceria entre as praças. Sim, há uma parceria. Então, quanto ao profissionalismo, o atendimento, ele é o mesmo padrão de qualidade no estado do Paraná inteiro. Agora, a questão de Ponta Grossa, assim, há um tempo atrás, existia aqui uma taxa cobrada, era cobrada assim das pessoas, e essa taxa ficava em Ponta Grossa até para a própria manutenção e compra de equipamentos para o Corpo de Bombeiro. Depois, se não me engano, acho que no Requião, houve aí uma mudança na lei que o dinheiro vai para Curitiba e repassa de volta para Ponta Grossa. Eu não sei se as outras praças são assim também, mas me parece que isso dificulta um pouco até no próprio aparelhamento e próprias instalações, etc. do Corpo de Bombeiro. No caso de Ponta Grossa, me parece. Não sei das outras assim, se são assim. O que havia? Houve uma lei que criou um fundo estadual e ela foi custeada pela taxa de vistoria. Então, antes desta lei, né, existia a taxa de combate a incêndio e a taxa de vistoria. A taxa de vistoria, ela existe até hoje, ela é proveniente daquelas vistorias que
são efetuadas a pedido, né, do empresário para que ele possa ter o alvará, e ele paga ainda essa taxa de vistoria, que vai para o Estado, né? E o Estado administra, essa taxa é dividida, é gerida... Todas as praças mandam para o Estado, é isso? Sim, e é gerida pela Secretaria de Segurança Certo. Pública, né? Muitas vezes elas retornam em formas de viaturas, veículos, alimentação, né? Então volta em torno desse serviço. A outra taxa de combate a incêndio, esta ficou no município, que é chamada comumente a taxa do Funrebom. Certo. Né? Que na verdade é um conselho municipal que gere esta taxa, e ela é embutida no IPTU. Ponta Grossa não são todos os municípios que têm esta taxa de incêndio. Porque, na verdade, eu acho que a Ponta Grossa não tem, porque como existia aquela outra, parece que até houve uma tentativa de voltar aqui para Ponta Grossa, mas aí parece que a Ordem dos Advogados do Brasil entrou como um pagamento em duplicidade, uma coisa mais ou menos assim, mas que na verdade, até esse trâmite não interessaria muito a população, não é? Interessaria a população que voltasse dinheiro, ou então que houvesse dinheiro para que não só o nosso, mas todos os demais tivessem seus equipamentos, seus caminhões, seu pessoal em perfeito andamento para que possa salvar vidas. Esse é o objetivo maior, não é? É o que importa, né? Tanto que a taxa de incêndio, hoje, ela foi considerada inconstitucional pelo STF, né? Só que, claro, ainda não foi julgada em trânsito de julgado, mas, a princípio, o que o STF entendeu é que o Estado, né, deve dar as condições. É claro que o município que ajuda o Corpo de Bombeiros, porque o Corpo de Bombeiros é uma estrutura cara. Nós temos equipamentos. Na verdade, não é nem a cara, né? Porque na hora que ela salva uma vida ou que salva uma propriedade, ela já deixou de ser cara. Não é? Sim, é verdade. E nós temos equipamentos caríssimos, né? Os próprios veículos nossos, caminhões de combate a incêndio, é em torno de R$700 mil, ele totalmente equipado, com todos os equipamentos. Então, são equipamentos diferenciados. Então, o município, claro, que auxilia o Corpo de Bombeiros local, ele vai ter vamos dizer assim, uma unidade militar mais bem estruturada, com os equipamentos. Quanto ao treinamento dos homens, os profissionais, são os mesmos treinamentos com o restante do estado do Paraná. O diferencial são os equipamentos, né? De repente, a confortabilidade também que é oferecida para esses homens que estão 24 horas no quartel. E Ponta Grossa também tem mais não é um problema, seria uma solução, a construção do novo, né? Do novo espaço. Como é que anda isso? Já deu para se inteirar disso ou ainda não? Olha, eu estou me inteirando. Inclusive, já fiz os primeiros contatos, né, no escritório de engenharia da CESP, e está em andamento. Na verdade, precisa fazer uma atualização da planilha, né, de custos, né, precisa ser realocada no orçamento do Estado também. E isso daí já leva um certo tempo também. Me parece assim, esse processo assim, ele tem já um tempo bem grande, né? Sim. Desde que foi comprada, a área teve que ser alguns imóveis que ali estavam, parece que houve indenização dos imóveis para poder demolir e começar quem sabe até fazer a planta e tal. Mas esse projeto, então, ainda não saiu da gaveta praticamente. Sim. Já saiu. Já. Não só o projeto ele está pronto, precisa o quê? Pelo tempo demandado, né? Os custos são outros, então por isso precisa uma atualização da planilha de custos. Isso mesmo. Mas assim, na atual conjuntura do país, do Paraná e tal, isso é uma pergunta até que meio pessoal até. Será que assim, existe uma esperança de que ele saia assim nem vou falar em curto prazo, mas em médio prazo, ou essa possibilidade é meio muito remota? Olha, é questão de prioridades, né? Nós sabemos, né, que quais são as prioridades? O que é melhor para a população? O meu foco, ele é voltado estritamente para a segurança das pessoas. Certo, né? certo. E eu deixo escapar, eu não consigo enxergar aquilo que o gestor enxerga. O gestor, ele está preocupado com a segurança, mas também ele está preocupado com a economia, com a saúde, com a educação. E muitas vezes esse dinheiro ele não digamos assim, ele é curto, ele não alcança
todas as necessidades. E aonde ele vai ter que ver essas prioridades. Quais são as prioridades? Se for para trocar a construção, a ampliação do quartel por uma melhor merenda, né? Então tem que ver uma merenda. Qual seria a prioridade da hora? Quais seriam essas prioridades? E daí sim, o gestor, ele tem essas condições de mensurar. E então eu não posso criticar, Sim. né? Porque o meu não é nenhuma crítica, assim, é só assim, uma localização de saber se sairá em breve ou não. Por exemplo, a minha opinião é que não sairá em breve, mas a minha opinião como leigo aqui fora, né? Eu não estou vivendo nesse mundo onde há esses contatos maiores. Agora, para nós, tipo população, inclusive com outras pessoas que comentam-se às vezes esse assunto, isso daí é uma coisa que nunca vai sair. Por exemplo, assim, eles comparam a nossa casa de custódia, que está no papel há muito tempo de outros governos, e também não saiu. E a probabilidade dela sair também é remota. Então não é o que nós desejamos, nós gostaríamos que saísse o quartel com todo o equipamento moderno e tal, para facilitar a vida dos que vão salvar outras. Mas eu acho que essa realidade é meio distante para nós agora. Tomara que eu esteja enganado. Eu acho que as dificuldades é que nos moldam, né? São esses desafios que são interessantes. Digamos, na questão do quartel, né, da construção, da ampliação, o meu objetivo e o meu trabalho vai ser com que toda a documentação, projetos, as planilhas de custos atualizadas, a própria licitação, que estejam todas em condições prontas para quando houver essa vontade política de falar agora a prioridade é esta, nós tenhamos feito o nosso trabalho, o nosso dever de casa, está tudo pronto. Sim, né? sim. Mas agora eu vejo a questão da comunidade. A comunidade, nós temos aqui importantes pessoas, né, que são os expoentes, as locomotivas aqui de Ponta Grossa, né? Nós temos os gestores municipais, nós temos políticos estaduais, federais, aqui de Ponta Grossa, e se for somado à região, muito mais ainda. Então, são esses expoentes políticos que com certeza trouxeram muitas benesses para Ponta Grossa, e eu tenho certeza que eles têm força para trazer todas essas outras necessidades, como você acabou de citar, casa de custódia, a construção do Corpo de Bombeiros, né? Então, por isso eu acredito que Ponta Grossa, eu vejo que tem essas condições. Agora, quanto ao tempo, são essas visões, né, da gestão pública que vai determinar se vai ser para agora ou vai ser depois. Eu nunca vi tanto otimismo numa pessoa só. Tomara que tudo isso aconteça de fato. Tudo isso, porque, na verdade, é assim. Eu acho que tudo isso que você falou, eu concordo plenamente. Com tudo isso, que sim. Mas eu ainda acho que nós teríamos que fazer com nossas forças políticas procurassem trazer mais coisas e com tempo mais curto para a nossa cidade e região, porque Ponta Grossa sendo uma cidade polo, ela não acaba não vindo só para ela, acaba vindo para as demais à sua volta, que é o caso da Casa de Custódia, do nosso Hildebrando, que está lotado, porque existem os demais, que é o Corpo de Bombeiros atende também os nossos vizinhos ou não? Só nós? Não atendemos os vizinhos toda a também. Região. Então veja bem, o próprio Corpo... Então não seria nada para Ponta Grossa só. O Hospital Regional, por exemplo, não é só para Ponta Grossa, ele atende a todos os nossos vizinhos. E nós temos que atender bem os nossos vizinhos para que nós possamos todos crescer juntos, não é? Então, assim, talvez, eu ainda acho, discordo um pouquinho de você, porque assim, eu acho que tudo que você falou eu concordo, mas eu acho que as nossas forças políticas ainda são muito frágeis, no sentido de pedir para o governador, seja ele quem seja. Eles são muito tímidos, nossos políticos, ainda para pedir, tanto os estaduais como federais, como os gestores, como, por exemplo, tem a CPG, que tem uma força muito grande. O Douglas, que é o atual presidente, ele tem um trâmite em todas as classes políticas, inclusive do governo e tal, e é uma força forte, mas separado todos enfraquecem, né? Então, sim, com certeza. Há necessidade dessa união, desse elo, para que todos juntos possamos trazer um benefício que, volto a dizer, não é nosso só, não estamos trazendo só, não somos egoístas ao ponto de trazer só para Ponta Grossa, não, nós estamos estendendo isso para toda a comunidade da nossa volta.
assim, para que todos possam, se acontecer um sinistro, tenham mais facilidade de salvar, pelo menos, vidas. Né? Que o seu material a gente recupera, mas as vidas é mais difícil um pouco. Sim, até quando eu citei esses expoentes políticos, você acabou de citar alguns desses expoentes, né, que são associações comerciais, industriais, Conselho de Segurança, Isso. Conselho da Comunidade. Então, é a própria comunidade. Que tem que fazer um levante, não é? Isso. Tem que, na verdade, se nós formos fazer um paralelo, nós formos ver como que era Ponta Grossa 20 anos atrás. Olhe, ela cresceu acho que 2 a 3 vezes, né, do que era. Ela cresceu muito, cresceu demais. É uma cidade pujante, ela continua crescendo. Eu vejo essa comunidade fervilhando, as pessoas trabalhando. É que a gente está inserido nesse meio e acaba não percebendo. É verdade. Não percebendo que, aos pouquinhos, essa comunidade continua avançando. E isso daí que é o bonito de ver, né? Pena que muitas vezes a gente é imediatista, né? Claro, a minha mulher lá, a gente acabou de mudar, né? Então ela, poxa, eu queria o guarda-roupa montado. Não vai dar agora. Ah, Brate César está montado. Não, eu preciso comprar os parafusos, né? Preciso acertar a furadeira, que era 220, é 110 a tomada, comprar isso demanda um certo tempo, né? E o que acontece? A nossa cidade também, ela tem que quebrar alguns obstáculos, tem que ultrapassar alguns obstáculos. E essa união tem que ser direcionada. E eu acredito, o primeiro passo já foi feito. Você acabou de dizer quais são os objetivos que a cidade tem, né? Então, se nós temos esses objetivos, é focar e não abrir mais o leque para outras coisas enquanto não cumprirem Não cumprir esse primeiro. esses objetivos. É que nem, por exemplo, assim, alguns profissionais, por exemplo, pedreiros e pintores de paredes e tal, eles acabam pegando 5 ou 6 serviços na mesma época, não termina nem o primeiro nem o outro. Aí ele não faz o primeiro, recebe um pouco de grana, todo mundo manda ele embora e ele fica sem emprego porque ele não consegue terminar o que ele quer por querer abraçar todos eles. E é verdade. Foi simples, sintético e objetivo. É isso mesmo. E não podem deixar que o comandante do Corpo de Bombeiros, ele que construa o quartel encabece sozinho essa missão. Não, é a comunidade. Nem Corpo de Bombeiros nem é viável, né? O comandante se preocupar, teria que despender só esses esforços e o restante. Não, eu vou fazer a minha parte. Sim, né? sim. Mas isso daí, a comunidade, é para o bem da comunidade. O Corpo de Bombeiros não é meu. Eu sou apenas um integrante, uma ferramenta. Mas a comunidade é que ela, se tem um Corpo de Bombeiros forte, bem treinados, homens entusiasmados no seu trabalho, no seu dia a dia, é porque a comunidade permitiu isso, né? Então, a comunidade ela tem que manter esse foco também e fazer com que aconteça as coisas, assim como a Santa Casa, assim como a Casa de Custódia, né? Assim como esses objetivos propostos. Cada grupo, aliás, os grupos acabam sendo praticamente os mesmos para lutar por todos os objetivos, Sim. mas cada um no seu setor e cada um buscando essa verba ou esses projetos nas suas localidades. Aí acho que tudo meio que funciona, até pode funcionar meio que tudo parelho. Tanto, por exemplo, que nem Santa Casa, Casa de Custódia, próprio quartel, enfim, outras coisas que necessitam. Mas desde que haja o empenho de todo mundo. Sim, eu acredito que essa é a vontade de todos. Sim. Talvez, digamos, um maestro maior, né, direcionando isso. E como eu cheguei há pouco tempo, eu não posso citar Claro. Mas a nossa comunidade sabe. Sabe. Agora também, você chegou numa época assim, mas chegou numa época também de muitos incêndios, principalmente na questão assim, próximo às BRs, aos parques nacionais, que ocorre todo ano. É uma coisa incrível, né, que acontece. Todo ano parece que ocorre, não sei nessa área aqui, talvez ele até saiba mais, né? Ocorre sempre, parece que nos mesmos locais, quase nas mesmas datas, até parece que alguém está esperando, não vou pôr fogo agora aqui, porque está na época de alguém se preocupar com esse espaço. Claro que não é isso. Mas é perigoso isso, porque até para o próprio tempo que não chove, não é? É perigosíssimo. Mas, digamos assim, eu não
eu não recrimino, né, que haja tantos incêndios, né? Eu recrimino aquela poluição, né, o crime ambiental. Muitas vezes, quando é ateado fogo por pessoas, né, aí sim eu acho que há um prejuízo muito grande, porque ali nós perdemos pequenos animais, pássaros, de repente algumas qualidades de plantas, né, que são perdidas. É e verdade. onde o homem, vamos dizer assim, ele põe a fogo, é para destruição. Agora, esse fogo que é originado pela própria natureza, isso daí é cíclico. Sim. Tem que haver. Sim. Né? Nós sabemos que tem áreas aqui na nossa região que chega no momento de seca mesmo e sabemos, lá vai ter um incêndio ambiental. É a própria natureza se renovando. Né? Agora, quando o homem ele vai fazer uma limpeza num terreno e prejudica o seu vizinho, né, com fumaça, que daí já vem os problemas respiratórios, problemas de saúde. E o problema ainda é o perigo de se alastrar esse fogo e pegar a casa do vizinho ainda. E acontece, não é? Fogo nas residências vizinhas, em barracões vizinhos, muitas vezes não tem ninguém vendo, quando vê já pegou fogo. Então, aí sim se torna crime. Né? Aí sim a gente se preocupa. Né? Não ao quanto de ter que trabalhar ou não. Não, trabalhar nunca foi problema para os bombeiros. Os nossos soldados são verdade. Eles fazem a parte deles. Mas eu digo a esta questão. Quando esse incêndio ambiental ele torna nocivo a outra pessoa. Existe, assim, não sei, isso é uma curiosidade. Tem uma lei que possa punir a pessoa que põe fogo? Tem. Se alguém souber quem conseguir provar ou não? Existe lei federal, existe lei municipal, inclusive. Mas é de cadeia ou de paga em dinheiro, será? Muitas vezes é multa, a pessoa fica respondendo o processo e o órgão que mais dói no corpo humano é o bolso. É verdade, o bolso dói mais. Mais até do amor perdido dói mais o bolso. É verdade. Então, mas existe uma legislação, inclusive nós temos aqui em Ponta Grossa a Polícia Ambiental, né, que faz esse trabalho coercitivo. Então, sim. Será que essa lei é muito branda, será? Porque, sabe o que eu vejo assim? As pessoas não se preocupando com a questão do fogo. Porque o fogo, depois que ele pega, ele se torna incontrolável se não for a atuação do corpo de bombeiro. Porque as pessoas não conseguem mais controlar. Não adianta pegar uma mangueirinha e jogar uma água ali, eu querer bater, que ele se alastra de tal forma. Sim. Só que eu acho que as pessoas fazem isso a título de, vou limpar o meu quintal, como você falou, e que você dane outro, e sem saber até o perigo dessa proporção, mas porque essas leis são muito brandas. É a mesma coisa da pessoa judiar de animais, por exemplo, abandonar cachorro, gato, judiar, matar filhote e tal, porque a lei é tão branda que ela diz, eu prefiro matar logo essa cachorrada toda do que eu pago depois em cesta básica. Olha, é triste, mas eu acredito que há também poucas denúncias. Pode ser também, que haja pouca denúncia, isso sim. Isso. A nossa própria população, ela tem que se policiar, ela tem que se cuidar. E é um número muito pequeno de pessoas que não têm essa consciência, né, essa consciência de viver em comunidade. Só que esse número pequeno de pessoas causa um prejuízo enorme. Como disse, são pequenos animais, né, que são deixados à sua sorte, né? São esses pequenos incêndios, né, que começam numa limpeza de um terreno, ou muitas vezes por simplesmente maldade. Eu acho que esse setor até o último é muito forte, mesmo, maldade mesmo. Isso. Que as pessoas, assim, por exemplo, que nem a gente vê os avisos na estrada, não jogue bituca de cigarro e tal, aquelas coisas que as pessoas que fumam acabam jogando fora em vez de guardar no seu carro. Já que fuma, guarda no seu carro, né? Não joga fora. Mas as pessoas preferem jogar fora e às vezes, não vai dar nada, imagina que o cigarro vai pegar fogo, só que pega bem naquela região ali em que está seco, muito seco, e aí a proporção de pegar é muito rápido. Sim. Essa falta de conscientização também. Isso. Vamos dizer que de cada 10 mil pessoas, nós tenhamos uma pessoa com uma índole má, né? Porque não são todas as pessoas que jogam o cigarro pela janela, que eles mas nem imaginam. O mal joga. O malandro, aquele que já não preocupa com nada, joga. Isso. Então, só que olha o prejuízo que causa, né? Ainda bem que a proporção dessas pessoas é muito baixa. Eu acho que as pessoas de bem, elas
tem mesmo que denunciar, Tem, né? Não tem, pode ter medo tem. de denunciar. E até porque a denúncia é anônima também, né? A denúncia é anônima, na maioria dos casos, por exemplo, vai denunciar a agressão à mulher, à criança, etc e tal, faz denúncia anônima, e mesmo que não fosse anônima, teria que denunciar mesmo, porque é só através da denúncia da comunidade, porque é impossível também os bombeiros, a polícia, militar, civil e a guarda florestal e tal, cuidar de tudo, se não houver as denúncias, se não houver a participação dessa camada da comunidade de bem. Elas têm que ser participativas também, elas têm que Sim. denunciar, não é? Então, e é uma proporção muito grande, né, as pessoas de bem. Como eu falei, as pessoas que não têm consciência é uma camadinha muito pequenininha, só que causa um prejuízo enorme, né? Então, essas pessoas de bem, elas têm que se policiar, têm que, muitas vezes, a pessoa, por que ela não tem a consciência? Porque talvez nunca alguém explicou para ela. Citou agora há pouco a questão até da violência doméstica contra a mulher. Hoje, as mulheres têm uma consciência. Foi criada essa consciência. Né? Então, não é que o homem pensa 2 vezes hoje para bater na mulher. Até pensa, porque ele sabe que A consequência. A consequência. Mas antes também, só que não havia essa consciência da própria mulher. Né? E hoje há. Então, é questão, às vezes, de conscientização da população. Às vezes, algumas pessoas ainda tocam fogo no seu quintal porque o meu pai fazia, o meu avô fazia. É cultural também cultural. isso. Não é nem maldade. Nem a maldade, E muitas vezes eu boto fogo e fico olhando. Mas mas daí não adianta. Né? Botar fogo e ficar olhando é que nem o camarada que bebe 1 litro de uísque e eu bebo e não fico bêbado. Não adianta. Não, ele não fica bêbado, ele fica trêbado. É verdade. Então, mas eu acho que é essa conscientização mesmo que falta. Ou então, ter esse poder de decisão também. Saber o que pode e o que não pode, mas tem que decidir aqueles que estão à sua volta. Até a conscientização da mulher foi pelo poder que a mulher sabia que tinha, mas estava escondido. Quando ela tomou consciência desse poder dela, aí ela mudou o jogo. Não é? Quem sabe essas comunidades têm que mudar o jogo também. Sim, o Estado deu as ferramentas, sim, né? Sim. E eu acredito, a nossa população, nós somos de uma cultura muito nova e uma cultura muito heterogênea, né? Nós ainda estamos em transformação. E isso vai chegar aos poucos. Nós vamos chegar no momento em que nós estaremos falando de outros assuntos de lazer, né? Porque já serão até passados. É verdade. Mas ainda não chegamos lá. Visto que o Brasil foi descoberto em 1500, né? Madrid, na Espanha, já tinha 800 anos naquela época. Né? E o Brasil ainda está caminhando, está fazendo a sua cultura. E é até bonito isso. Por quê? Nós estamos passando por esses estágios, né? Temos que passar por esses estágios, temos que passar por essas conscientizações e vamos chegar lá. Olha, eu vou dizer uma coisa, viu? É o comandante mais otimista que eu conheci até hoje. Você conheceu? Você não pode falar, mas eu vou falar para você. É o mais otimista que eu entrevistei até agora. Mas tomara que tudo isso realmente... Porque o otimismo é bom. Eu adoro pessoas... Eu não sou muito otimista assim, não. Eu sou mais realista, acho que nada disso vai acontecer, tudo uma desgraça, porque daí eu não me surpreendo quando acontecer mesmo a desgraça. E quando vier o bom, digo, opa, vou ter que calar minha boca que eu errei. Mas esse otimismo é maravilhoso. Eu só queria dizer o seguinte, foi um prazer imenso tê-lo aqui no meu programa, e eu quero que, por favor... você sabe que a casa é de vocês sempre, né? Então estenda ao comandante para que venha sempre qualquer novidade, qualquer campanha. Eu sei que o bombeiro participa de muitas campanhas e tal. Infelizmente, a maioria delas, quando acontecem algumas atrocidades, algumas coisas horríveis envolvendo o próprio clima, às vezes chuva, etc. Mas a casa é sua, venha sempre, tomara que a sua família goste de Ponta Grossa, tomara que você e todos os seus gostem de Ponta Grossa e que fique aqui por muito tempo, até construir o quartel. Obrigado, Léo. E eu agradeço a esse espaço que você tem dado ao Corpo de Bombeiros e até, voltando um pouco antes, agradecer também a esse trabalho que a imprensa tem feito em prol do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros ele é uma instituição de socorro público, né? É uma instituição que a comunidade ela pode contar, né? E nós sentimos esse reconhecimento.
tanto que o reconhecimento é tão grande que a gente fica em débito com a comunidade. Talvez por isso é que os nossos soldados, né, que estão na linha de frente, eles se desdobram no máximo para atender, porque nós sentimos esse reconhecimento. É muito bom. E eu quero agradecer a esse espaço e dizer que o trabalho ele vai continuar sendo realizado da mesma forma, com a mesma eficiência. Os nossos bombeiros militares aqui, eles são extremamente dedicados, né, ao trabalho, à comunidade. E nós só vamos querer aprimorar isso e dando as ferramentas necessárias para que eles façam melhor ainda. Bom, com esse otimismo, com as ferramentas necessárias, esse quartel sairá bem mais antes que a gente está pensando. Muito obrigado. 2 minutos, a gente volta.